Atenção! Seu último exame de sangue pode parecer totalmente normal, mas ainda assim algo já pode estar errado no seu corpo. Hoje eu vou te mostrar quais exames de sangue realmente importam e quais eu, como médica, sempre peço para verificar. Imagine que você vai ao médico, quer fazer um exame de sangue porque está se sentindo cansada e exausta. E o hemograma está normal. Mas e se esse hemograma só contar metade da verdade? Porque os valores mais importantes, que realmente mostram se você está saudável ou não, quase sempre estão faltando. Então vamos começar com um mal-entendido. Um hemograma normal que foi analisado e quando você recebe os resultados que estão bons, isso parece tranquilizador à primeira vista. Mas, na prática, isso geralmente significa apenas que foram analisados os glóbulos vermelhos e brancos, talvez um pequeno valor de inflamação, glicose no sangue, valor de curto prazo, função hepática e colesterol. Isso é importante, mas está longe de ser tudo, e muitas causas decisivas para o cansaço simplesmente permanecem invisíveis dessa forma. Então, seu médico ou sua médica não verificou tudo, apenas o básico. E, por exemplo, a deficiência de ferro é algo que costuma ser especialmente negligenciado. E isso mesmo que você não tenha anemia clássica. Ou seja, a hemoglobina pode estar normal e mesmo assim você se sente exausta. E qual é o valor-chave, por exemplo? Para diferenciar exatamente aqui, a ferritina é o seu armazenamento de ferro? Estudos mostram que mulheres com fadiga inexplicável realmente podem se beneficiar de uma terapia com ferro. Quando a ferritina está baixa, por exemplo, em um estudo, o benefício foi especialmente observado quando a ferritina estava em 50 microgramas por litro ou menos. E isso explica por que você se sente tão exausta. Embora o hemograma completo estivesse normal, a ferritina nem sequer foi medida, ou estava baixa, mesmo sem que a hemoglobina tivesse caído. Então você já percebe que é preciso olhar com mais atenção. E outro clássico é a vitamina D. Tenho certeza de que você já ouviu falar disso. E quando o nível está muito baixo, muitas pessoas sentem a energia diminuir, o humor piora e a recuperação após o esforço demora muito mais tempo. A vitamina D não é determinada automaticamente em exames laboratoriais padrão. O que eu acho bem grave, para ser sincera, porque a maioria das pessoas sofre com deficiência. E especialmente nas nossas latitudes isso é tão comum. E também o magnésio e o ômega 3 raramente são verificados rotineiramente, embora estejam envolvidos na produção de energia, nas células, nas funções nervosas e musculares e nos processos inflamatórios. Isso não significa que você deva simplesmente verificar tudo por precaução, mas sim que faz sentido medir de forma direcionada e agir de maneira individualizada. E outro ponto fundamental é a tireoide. Muitas pessoas afetadas não têm um hipotireoidismo acentuado, mas funcionalmente ainda assim não estão dentro dos valores normais. TSH levemente elevado, valores livres dos hormônios da tireoide que não estão ideais. E aí você já se sente sem energia, sente frio mais facilmente, engorda com mais facilidade e realmente continua cansada. Um laboratório padrão costuma ignorar isso facilmente se apenas o TSH foi analisado. Eu recomendo que você peça para analisar TSH, além de FT3 e FT4, e se houver suspeita, por favor, peça também os anticorpos. Principalmente para nós, mulheres, a tireoide desempenha um papel muito importante em todas as fases da vida, porque os hormônios, de modo geral, são essenciais. O estresse crônico também altera o padrão do cortisol, e um nível de cortisol constantemente elevado ou alterado te deixa, a longo prazo, cansada e irritada ao mesmo tempo. Os hormônios sexuais, como a progesterona, os estrogênios e nos homens, naturalmente também a testosterona, influenciam como você se sente desperta e estável. Esses valores simplesmente não aparecem no hemograma comum. Outro ponto importante é o seu nível de açúcar no sangue. Você não precisa de um teste de tolerância à glicose, mas um exame de insulina em jejum ou o HbA1c, você precisa dele para realmente identificar padrões e saber se tem algum problema com o seu açúcar. Oscilações no açúcar no sangue dão energia momentânea, seguidas de queda, deixando você cansada ao longo do dia. E sim, a saúde intestinal também tem um papel importante. Um intestino inflamado ou disbiótico rouba sua energia e força.
E isso acontece porque ele também enfraquece o sistema imunológico e através de substâncias que agem diretamente no seu cérebro. Então, o que você pode fazer concretamente? Primeiro, faça medições específicas, converse com sua médica sobre seu ferritina junto com o ferro, depois peça para medir seu nível de vitamina D. Também a vitamina B12, de preferência holotranscobalamina, além de magnésio e ômega 3, e peça uma avaliação adequada da tireoide com TSH, FT3, FT4 e em caso de suspeita de doença autoimune. Peça também o painel de anticorpos da tireoide. Então, se o cansaço vier acompanhado de estresse e problemas de sono, também vale a pena dar uma olhada no seu cortisol, dependendo da situação, como exame de sangue ou perfil diário para o seu metabolismo. Em geral, em jejum. A glicose e o HbA1c ajudam a completar o quadro. E, paralelamente, você já pode começar hoje a reconstruir suas fontes de energia. Preste atenção em manter a glicemia estável. Tenha uma alimentação integral, baseada em plantas, com proteína suficiente, através de leguminosas como tofu, tempeh, nozes, sementes e... Inclua gorduras saudáveis, por exemplo, de nozes, sementes de linhaça, sementes de cânhamo ou algas. Ômega 3. E sempre combine os carboidratos com proteína e fibras. Assim, você evita facilmente se sentir mal após as refeições. E se a ferritina estiver baixa, converse sobre uma suplementação de ferro por tempo limitado. E também consuma alimentos ricos em ferro, como lentilhas, grão de bico e folhas verdes. Vegetais, sempre combinados com vitamina C para melhorar a absorção do ferro. E o seu sono, claro, é o maior aliado contra o cansaço. Já apenas 15 minutos de exposição à luz azul à noite, seja do smartphone, tablet ou laptop, podem inibir a produção de melatonina, reduzir sua liberação e atrasar o seu relógio biológico, fazendo com que você se sinta grogue na manhã seguinte. E foi exatamente isso que um estudo controlado demonstrou. Ler em um e-reader à noite atrasou o sono, reduziu a melatonina e piorou o estado de alerta pela manhã, em comparação com a leitura de um livro impresso. Minha dica: 2 horas antes de dormir, evite telas, use sempre o filtro de luz azul, mantenha o quarto sempre escuro e acorde todos os dias no mesmo horário. E para o seu dia a dia, inclua pequenas pausas para respirar, por exemplo, inspire por 4 segundos, expire por 6 segundos e faça isso por 5 minutos. Isso acalma o seu sistema nervoso e inclua atividade física diariamente, de preferência caminhadas rápidas ao ar livre e treino de força leve. E você me conhece, né? Alongamentos direcionados e alongamento de pontos de tensão, para que seus tecidos sejam melhor irrigados e você volte a se sentir bem no seu corpo. E para o intestino, aposte em muitas fibras, substâncias amargas de rúcula, chicória ou alcachofra e alimentos fermentados como chucrute ou iogurtes de soja sem açúcar. E isso fortalece o seu microbioma e, consequentemente, a sua energia. E se você está se perguntando agora, preciso fazer tudo isso de uma vez? Não, comece simplesmente com aquilo que você acha que está mais próximo de você. Permita que os valores ausentes sejam definidos e inicie hoje à noite com uma rotina que favoreça o sono. E organize suas refeições de forma que elas não te coloquem mais em uma montanha-russa. Muitas das minhas pacientes e dos meus pacientes já me relataram, depois de poucas semanas, mais clareza mental e energia mais constante. Porque as verdadeiras causas ficaram claras e elas puderam agir de forma direcionada. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém que tenha os mesmos problemas, essa pessoa com certeza vai te agradecer.